Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal da ANZ. Obrigado a todos. Para quem não me conhece, sou Carlos Nogueira, fundador e gestor da carteira de investimentos da ANZ. A ANZ, que é o primeiro VC da Amazônia para a Amazônia, somos todos empresários locais, gestores locais. Nossa tese é investir em projetos de grande potencial aqui na região, provando que sustentabilidade dá retorno, além do social, mas retorno financeiro para a sociedade, para os empreendedores e, obviamente, para quem investe e acredita nesse projeto. Estou aqui hoje com o pessoal da Ludus, Ítalo, Kelson, uma das nossas primeiras investidas, já faz aí alguns bons anos. É incrível, assim, ver a evolução deles. Quando a gente se conheceu, estava no começo, na parte de jogos, e hoje são uma referência aqui no estado, aqui na região, de tecnologia para inovação na indústria e inovação em vários setores. Mas melhor do que eu para falar, vou deixar aqui para os dois gênios, as estrelas do show, Ítalo, Kelson. Antes de falar da Ludus, eu quero que vocês falem um pouco de vocês. Quem é o Ítalo, quem é o Kelson, como que vocês se conheceram, como que vocês chegaram e, obviamente, falar por que a Ludus é a Ludus, né? Por que é essa estrela aqui da região? Pois é, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho paixão com jogos, né, desde muito tempo. Desde criança eu sempre quis desenvolver jogos, desenvolver meus próprios mundos, né, e trabalhar com isso. E eu comecei a desenvolver, desde a oitava série, já estava mexendo em algumas coisinhas de jogos, e aí eu decidi entrar numa faculdade mesmo de jogos digitais, quando eu tinha uns 22 anos, assim, eu decidi entrar na faculdade. Quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar com jogos, só que eram jogos meio que voltados para propaganda. Jogos para concessionária de carro, para cursos de enfermagem. Não era ainda de entretenimento, mas eram jogos voltados para isso. Então, a partir daí, tu já consegue ver o potencial dos jogos para aplicar em diferentes indústrias, né? A gente não precisa ser necessariamente apenas jogos, fazer para curso, para, enfim, infinidade de coisas. E até que eu conheci o Kelson, em 2018, na Unidevs PA, que é uma comunidade de jogos que a gente fundou aqui, a maior comunidade do norte de desenvolvimento de jogos digitais. E aí a gente, em 2020, fundou a Ludus Studio. E aí, opa, tu me apresentar também? Tá bom. Boa! E aí, só voltando um pouco tempo também, eu também desenvolvo, acho que desde os 14 anos, eu comecei a desenvolver joguinhos, certo? Não tinha uma pegada para fazer jogos para a indústria, então eu acabei fundando, junto com o Ítalo, a comunidade de desenvolvedores de jogos do Pará. A gente fez diversas ações, naquele tempo a gente não trabalhava em conjunto, mas a gente foi encontrando ali uma certa comunicação, a gente foi vendo, olha, o Ítalo, ele tem a mesma cultura que eu, o Kelson tem a mesma cultura que eu. Isso é uma coisa que a gente começou a trabalhar muito, a gente vê muito isso em conjunto. No final das contas, a gente sempre quis fazer um projeto junto, a gente decidiu dar um pontapé na Ludus Studio. E aí, a partir daí, a gente começou a observar o quê? Que a gente conseguia aplicar os jogos, a gente ainda quer desenvolver muitos jogos de entretenimento, né? Só que a gente viu assim, um potencial também para aplicar essa tecnologia em outras áreas. E a gente começou a aplicar na área naval, fazendo simulações, a gente aplicou na área de mineração, que é onde a gente está hoje, muito forte, né? E aí a gente meio que está difundindo essa ideia de que jogos digitais é além do que apenas jogos. Eles conseguem ser aplicados para uma infinidade de áreas e impulsionar tecnologicamente muitas outras. Por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial ela surgiu graças à evolução dos jogos. Por causa que os jogos eles sempre investiam em chips gráficos, ou seja, a evolução das placas de vídeo vieram por causa dos jogos. E aí, com isso, vieram também mais processamento gráfico para poder investir em inteligência artificial. Meio que a origem dela é os jogos digitais. Fantástico. E antes da gente prosseguir um pouco falando da Ludus e de hoje do sucesso que vocês têm, uma das coisas que me saltou aos olhos aqui é que desenvolvedor é muito conhecido no mundo do Venture Capital que você tem que ter um time complementar, alguém mais técnico e alguém de negócios. E hoje vocês têm esse equilíbrio, assim, eu vejo nas conversas que a gente tem de conselho que realmente, por mais que ambos conheçam muito da área técnica, um tem uma postura mais de negócios, mais comercial, que no caso é o Ítalo, e você mesmo entendendo também de negócio, mas assume a postura. Cada um colocou o seu chapéu e vocês atuem. Como é que vocês descobriram? Como é que foi o processo de falar, não, eu vou sair do técnico, esse chapéu é seu, esse chapéu é meu, como é que eu não entro no seu chapéu, como você não entra no meu? Fala um pouco como foi essa descoberta aí de quem é quem aí. Quem conhece a gente, eu acho que é muito evidente, muitas vezes eu sou mais comunicativo, eu sou a resposta mais rápido. O Ítalo, ele pensa muito no que ele fala. Ele pensa rápido, mas ele contempla muito o que ele fala. Então ele fala de uma maneira muitas vezes até mais acertada que eu. Eu acho que o limite entre a gente foi primeiro formado por questão de respeito e entender. Olha, o Ítalo alcança resultado, então eu respeito esse alcance de resultado que ele tem. O Kelson consegue vender as coisas, consegue falar, consegue chamar atenção. Então eu respeito que passe
que ele tem também. E a gente toma decisões em conjunto muito rapidamente por conta disso. Uma das primeiras coisas que eu falei pro Ítalo, tu és o CEO. A última palavra, ela é tua. E acabou, entendeu? Então, se a gente fosse organizar, é uma questão de confiança que eu tenho na parte do Ítalo, porque ele já me mostrou milhares de vezes que eu posso confiar nele de todas as formas possíveis. É uma questão também de eu vou me colocar no meu lugar e eu vou colocar o Ítalo no lugar dele. Quando eu tô vendendo a Ludus, muitas vezes, quando eu faço essa venda, eu não tô vendendo só uma empresa em si, mas eu tô vendendo o potencial do Ítalo. Não é só uma questão de a gente se entender em si, mas de que eu consigo fazer com que não só as empresas, mas todo o sistema veja um grande potencial que o Ítalo tem, porque ele tem, de fato. Eu não tô vendendo uma coisa que não existe, mas eu exponencio isso. Incrível isso que você falou, Kelson, porque realmente existe uma grande dificuldade de empreendedores que nasceram da área técnica, são professores de faculdade, de entenderem que por não serem CEOs, ele ainda é sócio da empresa, que é um professor super técnico, não tem nenhum conhecimento, nenhuma capacidade de relacionamento, de ponderar, de ter uma posição de CEO. Ele insiste em ser CEO porque ele fala, não, se eu trouxer alguém comercial, essa pessoa vai ser a cara da empresa, um tema de ego. E assim, ter essa maturidade, com certeza foi um dos fatores de vocês chegarem onde vocês estão. Assim, muito bom ouvir isso e eu acho que isso é um exemplo para os empreendedores que estão vendo a gente hoje. Só complementando, eu vejo muito também a questão da sinergia. Né? Porque às vezes as pessoas pensam, as pessoas têm que ter sócios que pensam diferente. Eu não acho muito isso, eu acho que tem que ser complementar, eu acho que tem que pensar diferente em alguns pontos, mas o cerne, o core da empresa mesmo tem que ter uma concordância mútua, justamente para não ter conflito, sempre andar na mesma direção, sempre ter o mesmo objetivo. Mas isso é uma coisa que a gente tem bastante. É o que eu falo, os opostos se atraem só na física. Entre pessoas, os opostos quebram o pau e quebram o pau. Acho que você tem que ter várias visões, mas no final do dia você tem que ter objetivos em comum, tá certíssimo. Mas voltando aí a Ludus, que eu acho que hoje é o foco da nossa conversa, eu lembro que quando a gente conversava o sistema e tal, vocês falavam da caldeira, eu achava que era um forninho, uma coisa simples, e aí vocês me chamaram aquele dia lá, vem ver o que é. Uau, como é que vocês montaram isso? Que lindeza. E até vocês me comentando hoje que um dos pitches que vocês usam forte e que vários clientes de vocês, na verdade não é que vocês usam, mas que os clientes falaram para vocês é que a Ludus salva vidas. Acho que isso é muito forte até para você pensar, isso aqui é só para facilitar, é para reduzir custo. Não, salva vidas. Como que vocês começaram a ver isso e já aproveitando o gancho, para onde vocês vão? Me fala um pouco o que vocês pensam de futuro e, obviamente, como a gente já está conversando faz tempo, a ideia logo é a MZ fazer já uma nova rodada para acelerar muito mais. Nessa rodada, o que vocês buscariam? Para onde vocês investiriam? Ou seja, tanto em dinheiro quanto o que vocês esperariam da MZ com Smart, com a ajuda dos sócios e das nossas redes de conexão? Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente conhece realidade virtual, a gente conhece modelagem 3D e a tecnologia toda que tem em volta do jogo. Então, qual é o grande desafio que eu acho que é o que gera inovação de fato, uma inovação verdadeira, disruptiva, é a gente conseguir chegar nos problemas, porque a gente tem a solução, a gente não sabe de qual problema que a gente tem a solução, mas a gente tem. Então, foi muito um processo da gente chegar e conhecer os problemas que de fato existem que a gente pode solucionar. A nossa tecnologia, ela está aqui nessa caixinha, mas ela resolve diversos tipos de problemas. No momento que a gente começou a ter esse contato com a indústria e a gente começou a dizer, esse problema da indústria a gente consegue resolver com jogos, isso mudou muito o leque de visão que a gente tem, e, inclusive a gente começou a deixar de desenvolver, a gente começou a aos poucos parar a partir de projetos em si, e a gente começar a fazer implantações de um produto. É justamente como o Kelso falou, o grande desafio nosso é realmente ter esse elo, né, entre a gente que está desenvolvendo a solução e a pessoa que é o cliente final, né? E quando a gente começou a desenvolver a caldeira, a gente viu que, poxa, esse projeto aqui, quantas caldeiras explodem por ano mesmo? 19, né? E uma caldeira por mês. No Brasil explode uma caldeira por mês. Uma caldeira é um prédio, é o menorzinho que tem, né? É o menorzinho, 7 andares. É uma caldeira enorme, certo? Ela gera calor através de combustível, pode ser gás, vapor, carvão, elétrica, tem algumas que são elétricas. Então ela gera combustível para poder alimentar uma indústria. Então através do calor ela gera esse combustível, essa energia. E aí, se não tiver uma manutenção adequada, se não tiver uma inspeção regular, né, ela corre risco de explodir. E aí o que a gente percebeu quando a gente estava desenvolvendo esse produto? Que tem muita descentralização
organização de documentação, não tem softwares que são adequados para fazer essa centralização, né? E para poder também exibir esses dados. Então, o que a gente estava desenvolvendo? Realmente um software que as pessoas consigam acessar e ver realmente uma caldeira tridimensional e ver através daquele modelo 3D, por exemplo, um mapa de calor de como é que está aquela caldeira, o estado atual daquela caldeira com base nos dados preditivos. E aí, indo para a pergunta que você fez também, o que a gente espera em uma nova rodada, um investimento novo, é de evoluir esse projeto, incluir, por exemplo, inteligência artificial no projeto para poder fazer predição de possíveis problemas futuros na caldeira, também aumentar o leque de produtos industriais que a gente pode utilizar, por exemplo, torre de rádio, torre elétrica, silos, esteiras também de grãos, enfim, a gente aumentar o leque de produtos que a gente pode estar fazendo inspeção dentro da ferramenta. Legal. Uma coisa que vocês comentaram muito interessante, que justamente ratifica o que a gente acabou de falar, foi vocês não se apaixonaram pela solução. Vocês sabiam que já tinha uma solução, mas vamos aprender com os problemas como a gente encaixa a nossa solução. Acho que é onde o empreendedor faz a virada de chave, é onde chega aonde vocês chegaram. Pessoal, o papo aqui era mais para vocês, a gente podia ficar aqui até amanhã, acho que a experiência de vocês é muito educativa para todo mundo, que inclusive para mim, eu aprendi muito com vocês, nunca tinha escutado numa caldeira, foi muito interessante. Queria agradecer vocês por estarem no nosso portfólio e realmente eu espero que a gente consiga aí internacionalizar. Eu acho que a Ludus, o próximo passo realmente é atender esses mesmos players, esses mesmos clientes nos Estados Unidos. A caldeira explode no mundo inteiro, então vamos salvar vidas no mundo inteiro, tá bom? Obrigado, Kelson. Obrigado, Ítalo. Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. Vendam. Vai lá, vai trabalhar, vai vender.